Olá! Nesta quinta-feira, feriado 7 de setembro, dia da independência do Brasil, eu venho aqui manter mais um contato diário com você, a respeito exatamente do 7 de setembro, do significado desta data. Sabe que tem um paraibano, conterrâneo nosso, Isabel e meu, que tem muito a ver com a data 7 de setembro, e foi o tema do meu 2 dedos de prosa que eu pus no ar em 7 de setembro do ano passado. É o Pedro Américo, o grande pintor do quadro famoso Independência ou Morte, que é aquele quadro no Morro do Ipiranga, Dom Pedro com a espada, Independência ou Morte e tal. Esse quadro nós vimos com muita emoção. Fizemos uma visita ao Museu do Ipiranga para ver o quanto quando o museu foi reaberto, e a entrevista que a Isabel e eu fizemos com Télio Farias, autor do biógrafo de Pedro Américo, foi para o ar no ano passado e continua valendo. 7 de setembro é uma data que foi fixada como a data da independência a partir do grande sucesso do quadro do maior pintor brasileiro do século XIX, que nasceu na cidade de Areia, na Paraíba, no Brejo Paraibano, na rua, imagina, do sertão. Eu que sou sertanejo, então, e a Isabel também é sertaneja, estamos todos comprometidos com ele. Então, essa entrada de São Paulo na história do Brasil através da independência tem, digamos, a mão do pintor paraibano Pedro Américo. E se você não leu a biografia do Télio Farias, presidente da Academia de Letras de Campina Grande, precisa ler para ser informado sobre o quadro e sobre a vida desse grande conterrâneo nosso. Nesta quinta-feira, dia 7, nós todos no Brasil acordamos diante de uma realidade factual que, de alguma forma, contesta parte da independência que o Brasil conquistou através do príncipe regente, que segundo foi mantido na tradição lá na colina do Ipiranga. Foi a demissão da ministra do Esporte, Ana Moser. Ana Moser, campeã de vôlei no mundo, campeã mundial de vôlei, medalha e tal, foi nomeada pelo Lula como da cota dele. Isso beneficia e engrandece Lula e o governo dele, porque o trabalho que ela vinha fazendo no Ministério do Esporte tinha a ver especificamente com o nome do Ministério e com a área que o Ministério atinge, alcança, né? O Lula demitiu a Ana Moser para nomear o deputado André Fufuca, representante do Centrão no Congresso Brasileiro. E todos os petistas, a começar do ministro da comunicação, né, do governo com o parlamento, o ministro Alexandre Padilha, andaram. O ministro Alexandre Padilha, no título da entrevista dele, da frase que ele pronuncia, já comete um erro grave de concordância, quando ele disse que não muda, no singular, os compromissos no plural. O sujeito aí, apesar de estar na ordem como se fosse objeto direto, aliás, não é o sujeito da frase, e, infelizmente, o ministro Padilha gazeou aquela aula, né? E o Lula não gazeou aula nenhuma. O Lula, toda a instrução que o Lula teve na vida foi para ser esperto. E a esperteza dele é tentar convencer todos nós que somos independentes da corte de Portugal desde 7 de setembro de 1822, continuamos agora submetidos ao poder que não é delegado por nós, esses novos poderosos, que são os deputados do Centrão liderados por Arthur Lira. Arthur Lira, por exemplo, não foi votado por nós, pelos eleitores de São Paulo. Nós elegemos, o Brasil inteiro elegeu o Lula, presidente da República, está sendo comemorado como uma democracia, mas parte dessa democracia é uma democracia subserviente aos interesses pessoais de Arthur Lira e dos deputados do chamado Centrão, que comandam as votações na Câmara e, portanto, comandam as ações do governo federal.
é com muito pesar que Mille, Lacombe, Juca, esqueci do nome do colega, mas o Josias de Souza escreveu uma brilhante coluna no UOL a respeito disso, e ele resume tudo numa frase, né? A frase final, quando ele disse que Ana Moser foi trocada por um Fufuca qualquer. Nem o nome ajuda o Fufuca, mas o que não ajuda o Fufuca mesmo, aliás, o que não ajuda o Lula, e os fanáticos do PT que continuam apoiando qualquer erro do Lula, é o fato de que ele está completamente submetido a essa bancada que manda em nome do combate à fome, né? E um dia depois do Dias Toffoli, ministro do Supremo, ter consagrado a enorme estupidez de atribuir a morte de Marisa Letícia, a primeira esposa do Lula, à Operação Lava Jato, o que é uma infâmia, uma ignomínia que só pode ter saído na cabeça que tem algum defeito bastante grave para continuar dando informações e decisões importantes na Suprema Corte. Eu quero registrar que neste dia, eu comecei o dia registrando um episódio da minha vida de jornalista, quando eu participei da Roda Viva com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Marco Aurélio Mello, e que o Marco Aurélio me disse: José Neumann e Pinto, você não acredita na nossa Suprema Corte? E eu disse não, simplesmente. Isso pegou até hoje já está lá com não sei quantos acessos dessa frase, e essa frase continua valendo, porque a Suprema Corte piorou muito as entradas de Nunes Marques, André Mendonça e principalmente agora... Não, antes já teve a entrada do próprio Dias Toffoli, e esses que eu já citei, e agora com o advogado substituto do Lula, o Cristiano Zanin, o Supremo piorou muito. Então, mas não foi só o Supremo que piorou. Os três poderes pioraram. O Legislativo está na mão do Centrão, deputados que só se interessam pelo monetário, quer dizer, por exemplo, o Diego Scosteg publica também um texto que eu li no blog do Fernão Mesquita, em que ele diz que o que está pesando nisso aí são 12 bilhões de reais por ano das apostas. As apostas em esportes são uma atividade legítima e legal, muito próxima da contravenção, né? Porque vivem se repetindo verdadeiros casos de corrupção com aposta manipulada em jogo de futebol e outros esportes, né? E o que eles estão interessados, o André Fufuca, não significa apenas a saída do esporte do Ministério. Podia trocar o nome para Ministério das Apostas Corruptas, uma coisa desse tipo, que aí nós teríamos algo muito mais concreto a lamentar. De qualquer maneira, é ótimo que o Brasil seja independente e que o Brasil esteja na democracia, porque sempre teremos uma oportunidade de mudar. Infelizmente, com essa reeleição eterna, perpetuada pelo Fernando Henrique, nós temos que ficar entre a esquerda com o Lula e a direita com o Jair Bolsonaro, ou sem ele, mas sempre dominados pelo espírito mercantilista dos excelentíssimos senhores parlamentares, principalmente deputados federais. Quero registrar aqui textos muito lúcidos que eu li do desembargador aposentado Walter Fanganiel Maierovitch, no UOL,
do Josias de Souza, que eu já citei no UOL, e também, como sempre, e agora revelando, inclusive, o tema do seu livro, a Malu Gaspar. Malu Gaspar, que tem uma coluna no jornal O Globo, tem um livro específico sobre a questão da Lava Jato, e ela, num texto bastante lúcido, mostra tudo que de ignomínia, de mau caráter que contém a decisão de anular as provas contra Lula, o PT e o esquema, principalmente da Odebrecht. Para começo de conversa, as provas da leniência da Odebrecht foram canceladas a partir da questão da prisão do Lula, e não tem nada a ver, nada a ver. A prisão do Lula não teve motivação na Odebrecht. Isso aí vocês podem encontrar no noticiário do dia. Eu quero agradecer muito ao Roberto Freire, que escreveu excelentes tweets a respeito do assunto, ao meu ex-companheiro de um programa que continua escrevendo na Cruzoé, que é o Felipe Moura Brasil, e a todos os jornalistas brasileiros que se conservam independentes. Gostei da intervenção do Valdo Cruz, quando a apresentadora do programa de notícias da Globo News comemorou o absurdo que foi essa decisão do Toffoli, e também me junto a ele para dizer que temos uma imprensa que está muito comprometida hoje com o governo, mas ainda temos esses jornalistas que eu comentei aqui com você, Nando Moura, que está sempre presente aqui, com uma visão sempre a favor do cidadão, para torná-lo realmente independente. Já que é dia 7, vamos lutar pela independência. Eu tenho uma entrevista que está no ar com o general Carlos Alberto Santos Cruz, em que ele convocou o povo para a rua. Estou gravando numa hora que já se viu que o povo não foi maciçamente para a rua, e pelo menos isso devia despertar, acordar o Lula. Vai acordar ao lado da Janja, a Janja vai dar algum conselho para ele, mas ele podia ver o fracasso que foi a parada do dia 7, a primeira parada do dia 7, no terceiro governo dele. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!